Muito bem, então agora a gente vai começar uma série de videoaulas sobre o Windows 2003 Server. Muito bem, então agora a gente vai começar uma série de videoaulas. A gente vai falar sobre os seguintes assuntos no servidor do Windows 2003 Server: servidor de arquivos, servidor de impressão, terminal server e área de trabalho remota, servidor de fluxo de mídia, Windows Media Services, servidor de aplicativo, o IIS, no caso FTP, HTTP, servidor de e-mail, POP3, SMTP, servidor Wins, que a partir daí a gente vai configurar IP fixo, servidor de HCP, servidor de acesso remoto e VPN, servidor de DNS e instalação do Active Directory, servidor de certificados, serviços SharePoint Services, somente para o Windows Server 2003 R2, AD, GPO e um pouquinho de AD e GPO, ingressar máquinas no Minion, backup ASR no servidor do Windows 2003 Server e a segurança do servidor, algumas práticas recomendadas. Na nossa videoaula a gente vai usar uma máquina virtual chamada Virtual PC. Aqui está o Virtual PC. Agora eu vou clicar aqui para criar um novo equipamento virtual, clicar em seguinte, criar um equipamento virtual, vou selecionar aqui o Windows Server 2003, eu vou ajustar a memória RAM para ela ocupar 3.256 MB, vou usar um disco virtual existente, vou selecionar aqui o disco da área de trabalho. Esse aqui que está vazio, agora sim. Agora que a gente tem uma nova máquina virtual, eu vou iniciar essa máquina. Notem que a memória, de acordo com o que você usar no seu sistema, ela vai ficar um pouquinho baixa de memória. Então você tem que ajustar a memória RAM da sua máquina virtual, se caso você fizer uso da máquina virtual, se a quantidade de memória RAM que ela vai usar. Como agora aqui a máquina não tem uma ordem de boot, vamos organizar essa máquina virtual então para ter a ordem de boot. Primeiro eu vou desligar essa máquina. Vou vir aqui configurar a máquina, vou desligar a placa de rede. Ótimo, agora vamos iniciar a máquina virtual. Vou pegar uma imagem de ISO aqui, que ela pode ser usada tanto com um CD de verdade ou uma imagem de ISO, Selecionar aqui a imagem de ISO do Windows 2003 Server. Aguardar ele reconhecer o sistema. Notem que se não for a primeira instalação do sistema operacional, o sistema operacional deverá, na tela de boot, você deve apertar uma tecla para iniciar o CD e DVD. Se caso o disco virtual, no caso se o disco que você estiver instalando, ele já tiver formatado, aí no caso você só precisa apertar alguma tecla para iniciar o CD e DVD, se ele já tiver um sistema operacional. E se ele não tiver o sistema operacional, ele pode startar automaticamente. Notem que ele já startou automaticamente sem precisar pressionar nenhuma tecla para iniciar o CD e DVD. Então você já pode começar a instalação. Se ele não tiver se ele já tiver o sistema operacional, daí você vai precisar apertar uma tecla para iniciar o CD e DVD, ou DVD, no caso. E é isso. Aí no caso, se você agora a gente já está começando a instalação. E se você formatou o disco, não é necessidade de reformatar de novo, a não ser que você queira adicionar em uma partição do sistema pequena.
Notem que agora vai carregar todos os arquivos de configuração, Então, nessa parte a gente vai apertar Enter para continuar. Se você estivesse fazendo recuperação automatizada do sistema, você iria apertar R para reparar, ou então antes do carregamento você iria apertar F2 para fazer a recuperação automatizada do sistema. Como a gente está fazendo a instalação do sistema operacional, então a gente aperta Enter. Nessa tela a gente aperta F8, e nessa partição a gente clica em D para excluir, L, e nesse espaço não particionado a gente vai clicar em C. Aqui eu vou, para ser mais rápido, eu vou criar uma partição de 10.240. Isso dá 10 GB de partição de sistema. Então agora eu vou apertar Enter para criar. Notem que aqui aparece o espaço não particionado e a nova partição sem formato. Agora a gente vai apertar Enter para instalar. Ele vai pedir formatar a partição utilizando o sistema de arquivos NTFS rápido, FAT, NTFS ou FAT. Então a gente vai selecionar a opção que está aqui, formatar a partição utilizando o sistema de arquivos NTFS. Enter para continuar. Agora o sistema de instalação vai fazer a formatação do disco. Notem que se o disco tiver algum dado salvo, esses dados não salvos em outro disco serão perdidos. Agora ele vai fazer o carregamento dos arquivos e vai fazer a instalação do sistema operacional, instalando já os arquivos. Já terminou a formatação. Agora ele está definindo as configurações de inicialização. E agora, se nessa tela, se você tivesse algum disquete dentro do drive disquete, aí no caso você iria ter que tirar o disquete se você estivesse fazendo ASR ou alguma coisa do tipo. Aguardar então que a máquina inicie. Agora vai carregar alguns arquivos de instalação. Agora que começa então o carregamento do sistema operacional, com o CD, a gente vai aparecer uma tela que a gente vai começar a configuração do sistema operacional e a instalação da CD Key. É a chave de licença. Muito bem, então agora nessa tela a gente pode definir algumas configurações personalizadas. O que seriam as configurações personalizadas? No caso a gente vai clicar aqui em detalhes e a gente vai poder escolher o layout do teclado. Vou tirar o inglês aqui, vou deixar só o português do Brasil, clicar em OK. Aqui nesse botão você pode configurar a localidade. Português Brasil, notem que isso aqui não há necessidade de alterar, mas se você quiser você pode instalar idiomas adicionais e fazer a instalação do sistema operacional com idiomas adicionais adicionados ao sistema. Então, agora, nessa tela, depois de clicar nos botões personalizar detalhes e configurar ou não essa parte, você pode clicar em avançar. Aqui nessa parte você vai digitar o seu nome e a sua organização, digamos que seja a sua empresa.
Após digitar esses valores, clique em avançar. Nesta parte você vai inserir a CD Key do Windows Server 2003. Muito bem, então nessa parte, depois de digitar CD Key, clique em avançar. Notem que nessa tela você deve selecionar o modo de licenciamento por servidor. No caso, cada conexão deve ter a própria licença de acesso para cliente. Eu vou colocar o número de conexões simultâneas, o número de pessoas que podem se conectar a esse servidor, ou então por dispositivo ou usuário. Cada usuário ou dispositivo deve ter a própria licença de acesso para cliente. Então, no caso, para você fazer o licenciamento terminal server mais tarde, você vai precisar dessa informação aqui. Depois de digitar essa informação, clique em avançar. O nome do computador que você queira dar. Aqui no caso eu vou deixar VG. A senha do administrador e vai confirmar essa senha. Esses campos não podem estar em branco e o administrador da rede não pode esquecer a sua senha. Clique em avançar. Verifique se data, hora e localidade estão corretos. Clique em avançar. Nesta parte, se a placa de rede já estivesse instalada, o servidor iria instalar automaticamente o driver da placa de rede e já automaticamente já iria pedir o modo de conexão de rede para você personalizar o modo de conexão. Como nessa parte a gente não tem no caso a conexão ligada, a gente deixa passar então, mas nessa fase iria acender uma nova tela pedindo as configurações da rede. É claro, caso a placa de rede já estivesse conectado com o drive da rede, né? Geralmente o Windows não carrega drivers de fabricantes que estejam na lista, né? Uma lista de hardware. Então, muito bem, agora que já está finalizando a instalação, então a gente vai aguardar então um pouquinho para salvar todas as configurações e logo de início ele já vai iniciar para o administrador do sistema operacional já fazer o logon como administrador pela primeira vez. Faltam 5 minutos ainda, então, né? Então, durante essas videoaulas a gente vai ter a noção então de que o servidor não serve para navegação, servidor deve ser feito backup e servidor não pode ter navegação no servidor em conteúdo genérico da internet, porque você não pode navegar na internet no servidor. Se você navegar na internet no servidor, você pode deixar o seu servidor vulnerável. Portanto, navegação no servidor é proibido. E é claro, algumas salas com o controlador de domínio ativo Active Directory devem ser fechadas, trancadas à chave. Recomendação do Centro de Ajuda e Suporte da Microsoft. Para que ninguém possa entrar na sala do servidor, apenas o administrador da rede. Agora o sistema operacional está salvando as configurações e logo daqui a pouquinho a gente já vai poder fazer o primeiro logon como administrador. Notem que algumas partes da instalação pode ser um pouco mais demorada do que as outras,
Porém, a formatação é muito mais demorada, porque dependendo do tamanho do volume do disco, pode levar algum tempo maior. Então agora ele vai remover os arquivos temporários que foram usados durante a instalação e vai reiniciar o sistema operacional. Logo na inicialização do sistema operacional já vai ser possível fazer o logon como administrador. Notem que nessa tela pode aparecer aquela opção para apertar uma tecla para iniciar o CD e DVD. Você não precisa pressionar nenhum botão agora, porque a instalação já foi feita. E se você apertar o botão, algum botão, você pode reiniciar a formatação do sistema novamente. Portanto, você tem que saber que a formatação, a pressionalização dessa tecla é somente na primeira inicialização do sistema pelo CD de instalação. Notem que agora o 2003 Server Enterprise já está sendo feito o logon. E já vamos fazer a instalação do R2 no Windows Server 2003. Logo na instalação, né, agora ele vai me pedir o CD de instalação do R2. Notem que o R2 ele tem algumas preferências a mais, né? E vamos dar Ctrl de Del. Notem que aqui nas opções a gente não tem a opção de mudar a linguagem, porque na instalação a gente já adicionou somente a linguagem português Brasil. Fazer logon como administrador malvado do sistema. E agora está carregando as configurações. Esta tela poderá travar um pouquinho, porém ela está carregando as informações necessárias para a inicialização da configuração personalizada de algumas coisas como Internet Explorer, Windows Media Player 10 e algumas configurações a mais. Vamos aguardar. Agora nessa tela vamos fazer a instalação do Windows Server 2003 R2. Vou dar um ajuste aqui na tela para ficar maior um pouco. Sim. Ok. Agora nessa tela vamos instalar o R2. Vamos inserir o CD do R2 no drive de CD. Notem que ele está aqui. E apertar OK nesta tela aqui. Vou criar um atalho na área de trabalho para o documento que descreve os componentes do novo Windows Server 2003 R2 e após a instalação esse documento também estará disponível no Centro de Ajuda e Suporte. Vou clicar em avançar. Bom, agora eu vou clicar então em avançar. Leia os termos de contrato de licença do Windows Server 2003 R2 e clique em aceita os termos de contrato de licença, clique em avançar. Nesta tela você pode clicar em avançar. Ele vai estar copiando todos os arquivos de configuração. Notem que a instalação do Windows Server 2003 R2 ela pode ser um pouquinho demorada. Muito bem, então agora concluiu o assistente de instalação do Windows Server 2003 R2. E notem que ele vai me abrir uma tela igual a esta para falar sobre as atualizações de segurança após instalação do Windows Server. Então o que a gente vai fazer? Nessa tela você pode ler algumas coisas, atualizar o servidor e configurar as atualizações automáticas. Posso clicar aqui também para configurar isso? Posso também. Vamos configurar então todos os dias às 19 horas ou então fazer download de atualizações para mim, mas permitir que eu escolha quando instalá-las ou avisar, mas não fazer download nem instalar automaticamente, também dá para ter essa opção.
Na guia avançado temos as configurações de memória, enfim. Se você tiver mais de 4096 GB de RAM, aliás, 4096 megas, que dá 4 GB de RAM, aí no caso você vai ter que configurar o arquivo boot.ini para que ele possa reconhecer essa memória. 4095. E aqui o tamanho máximo 96, para dar uma otimização da memória, né? Então, aqui aplicar, ok. Em geral você vai ter uma descrição, né? No caso, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise, Service Pack 2. Em nome do computador você pode alterar o grupo de trabalho para que ele possa ingressar em um grupo ou domínio, né? No caso, se você já tiver um domínio, você pode ingressar ele em um domínio. E é isso. Aí no caso, para fazer a instalação, no caso, tem algumas informações aqui. Se der tela azul no Windows Server, você tem essa opção de não reiniciar automaticamente o servidor, até para ver qual é o problema do servidor, se é um problema de hardware, software, enfim. Às vezes até um vírus, né? Às vezes os caras ficam baixando coisa aí. Mas enfim, aí no caso essa tela aqui você pode clicar em concluir, fechar essa tela. Já vai me abrir uma outra tela para mim fazer o gerenciamento do servidor. Aí essa pode fechar. Clicar em não para não reiniciar. No momento que você for desligar o servidor, você vai ter uma opção aqui. O que você deseja fazer com o computador? Desligar. Ele finaliza a sessão e encerra o Windows para que você possa desligar o computador com segurança. Essa opção aqui vai ter um controlador de eventos de desligamento. Selecione a opção que descreve melhor a razão por que você deseja desligar o computador. Então notem, aqui não posso digitar qualquer coisa e também não posso escrever qualquer coisa, também não posso declarar ao sistema qualquer coisa, porque na inicialização do servidor, ele vai pegar esses arquivos de log e vai dizer o seguinte: foi feita uma manutenção de aplicativo, uma instalação. Se essa instalação for mal sucedida, o sistema vai reconhecer e vai mandar avisos. Se for uma instalação de hardware, ele pode não reconhecer o hardware ou então pode instalar automaticamente. Então digamos que para mim fazer ou então deixar em outro planejado, então aí no caso vou ter que informar no campo comentários o porquê que eu vou desligar o servidor. Então o comentário de agora eu vou fazer o seguinte comentário: agora sim eu posso clicar em OK para desligar o servidor. Muito bem, você viu então a instalação do Windows 2003 Server. Nas próximas videoaulas você vai saber sobre servidor de arquivo, servidor de impressão e muito mais. E é isso. A todos que tiverem alguma dúvida na instalação do Windows 2003 Server, podem postar comentários.